Oi, gente, eu sou a Larissa e eu vou falar com vocês sobre gêneros textuais. Mas antes disso, eu vou fazer um apanhado geral sobre o descobrimento do Brasil e principalmente sobre Pero Vaz de Caminha, que foi tão importante nesse processo. Bom, gente, então vamos lá. Antes de falar sobre gêneros textuais propriamente ditos, eu vou falar um pouquinho sobre a história do descobrimento do Brasil e esse papel tão importante de Pero Vaz de Caminha. A carta que o Caminha enviou ao rei de Portugal, Dom Manuel I, é datada de 1º de março de 1500. Só que ela só foi publicada pela primeira vez em 1817 pelo padre Manuel Aires do Casal. Ela foi considerada, como a gente sabe, a partir do século XIX, a certidão de nascimento do Brasil. Como se deu a expedição? Ela partiu de Lisboa, liderada por Pedro Álvares Cabral, rumo às Índias. A frota era composta por 12 navios e uma caravela com mantimentos, cerca de 1.500 soldados, além de tripulantes e religiosos, e 2 escrivães, o Aires Correia e o Pero Vaz de Caminha. Essa viagem objetivava, como a gente falou, montar um entreposto comercial no continente indiano. E o Cabral levava uma carta para o governante de Calicut dizendo que queria manter boas relações, inclusive se não conseguissem pacificamente, eles teriam que empregar a força. Bom, então quem foi Pero Vaz de Caminha? Ele era cidadão da cidade do Porto, nascido por volta de 1437, filho de Vasco Fernandes de Caminha, e em Mendes foi nomeado escrivão oficial da feitoria de Calicut, na Índia, e encarregado de relatar a viagem. Quando foi descoberto o Brasil, ele enviou a carta que descrevia a chegada à ilha de Vera Cruz. E agora sim, nós vamos entrar especificamente no conteúdo gêneros textuais. Segundo Marcuski, os gêneros textuais são fenômenos históricos, frutos de trabalho científico. Por volta do século VII a.C., após a invenção da escrita alfabética, multiplicaram-se os gêneros. E como ele mesmo diz, é impossível se comunicar verbalmente, a não ser por algum gênero, nem por algum texto. E qual é a diferença, gente, entre tipos textuais e gêneros textuais? Bom, tipos, segundo Marcuski ainda, são construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas. São sequências linguísticas ou sequências de enunciados, e não são textos empíricos. Os gêneros, por sua vez, são realizações linguísticas concretas, definidas por propriedades sociocomunicativas. São textos empiricamente realizados e cumprem funções em situações comunicativas. Então, dessa forma, os gêneros, quando é dito que são textos empiricamente realizados, quer dizer que são realizados por experiência. São experiências sociocomunicativas. São definidos por propriedades sociocomunicativas. E quando ele diz que são realizações linguísticas concretas, ele quer dizer que é uma expressão do mundo cotidiano, dessa experiência social, que através do texto vai ser expressa. Bom, e tipos também, nesse sentido, abrangem um conjunto limitado de categorias teóricas. Nesse sentido, a gente já vê que é algo definido por um aspecto lexical, sintático, por relações lógicas, por tempo verbal. Então, tudo é teoricamente definido e determinado, diferente dos gêneros, porque são um conjunto aberto e ilimitado de designações concretas. Então, pode ser definido por um canal, um estilo, um conteúdo, uma função. Os tipos não. São designações teóricas que a gente pode citar, por exemplo, a narração, a argumentação, descrição, injunção e exposição. Já os gêneros não. São vários, ilimitados, como eu falei, e a todo tempo estão surgindo. Por exemplo, telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, reunião de condomínio, horóscopo, receitas, bula de remédio, lista de compras, cardápio, instruções de uso, outdoor, edital de concurso, piada, conferência, aulas virtuais. São inúmeros os gêneros textuais.
Bom, gente, agora indo mais para o finalzinho desse tema, eu vou falar um pouquinho sobre texto e discurso. Segundo Marcuse, texto é uma entidade concreta. Ela é realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual. E o discurso é o quê? É aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instância discursiva. Logo, o discurso se realiza nos textos. Gente, especificamente sobre a carta pessoal, como nós vimos, ela é um gênero textual. Nesse caso, ela tem algumas características. Tem o destinatário, alguém vai narrar um acontecimento, pedir informações, dar informações, dizer que está com saudade, se comunicar. Hoje, infelizmente, a gente não vê tanto, né? A gente se comunica modernamente por e-mail, por mensagens de WhatsApp ou outros aplicativos na rede social. Mas a carta tem essa característica. É você se comunicar com alguém que você não vê, com quem você não tem tanto contato, e uma forma de levar informações a essa pessoa. A carta, claro, a carta que a gente vai trabalhar, que é a de Pero Vaz de Caminha, claro que era bem diferente, porque a escrita e a língua portuguesa eram diferentes na época, mas ela tratava também disso, de levar uma informação para alguém. E é o que a gente vai falar mais à frente. Mas antes disso, olha só essa pessoa aqui nessa foto. Bom, esse aí da foto, gente, é o Mikhail Bakhtin. Ele foi um teórico russo, estudioso, filósofo e teórico de artes em geral, dentre outros estudos. E ele dizia que os gêneros eram tipos relativamente estáveis, de enunciados elaborados pelas mais diversas esferas da atividade humana. Ele dizia também que eram muito mais famílias de textos com uma série de semelhanças. Uma outra coisa que ele falava que era bem legal é que todo texto tem um sujeito, um autor, e esse texto age em função de um destinatário. E é exatamente isso que a carta pessoal fez, né? Principalmente a carta de Pero Vaz de Caminha. Ela tinha um sujeito, um autor, que era o Pero Vaz de Caminha, e ela agia em função do Dom Manuel I. Então, essa carta, ela era descritiva, que é o que eu vou falar mais um pouquinho. Eu prometo que é a última parte. Bom, gente, para finalizar, eu mostro para vocês o Lukács, o autor da obra Narrar ou Descrever, onde ele fala da descrição e da narração e das suas diferenças. Então, a gente percebe que a carta de Pero Vaz de Caminha, apesar de ter um olhar cultural e crítico, querendo ou não, por parte do autor, o Pero Vaz de Caminha, ela é uma carta essencialmente descritiva, porque ele precisava contar para Dom Manuel I o que ele via, as pessoas, os lugares, os costumes, a alimentação. E a gente vê com Lukács que um texto pode ter instrumentos da atividade humana e do destino dos homens. E também pode ter pontos cruciais das experiências vividas por eles em suas relações sociais decisivas. Mas pode também ser um mero cenário da atividade e do destino desses mesmos homens. Então, gente, agora nós vamos entrar especificamente na carta de Pero Vaz de Caminha. Oi, gente, eu sou Júlia Bandeira. Hoje vamos ver um pouco das características da carta do Pero Vaz. Depois eu vou analisar um trechinho da carta com vocês para a gente entender como que ele escrevia na época dele, e também vamos analisar como as palavras gramaticais aparecem nesse texto. Então, gente, antes de começar essa parte das características da carta, eu queria dizer a vocês que eu peguei essas características da carta e a questão das palavras gramaticais também na monografia da Alessandra Martins, cujo nome é A Carta de Pero Vaz de Caminha, breve estudo das palavras gramaticais, tá bom? Depois eu posso até estar disponibilizando para quem quiser, tá? E vai estar nas referências bibliográficas também. Então vamos lá. A carta ela é composta por 7 folhas de papel florete. Cada uma dessas folhas tem 4 páginas. Então, ao todo, são 27 páginas e uma de endereço, que é essa daí que vocês estão vendo na tela, tá? Ela foi escrita com pena de pato
E a letra do Pero Vaz, ela é classificada como cursiva processada nessa carta. Então, gente, além dessas características físicas, né, que eu acabei de citar, eu acho legal a gente ler pelo menos um trecho para a gente entender como que o Pero Vaz escreveu para Dom Manuel, tá? Esse trecho eu peguei de um PDF que também vai estar nas referências bibliográficas e também eu posso disponibilizar para quem quiser, tá bom? À esquerda, o PDF dedicou para uma transcrição paleográfica. À direita, ele dedicou para uma transcrição contemporânea, tá bom? Para ficar mais dinâmico, eu vou ler a contemporânea. E o capitão mandou no batel, em terra, Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E tanto que ele começou para lardir, acudiram pela praia homens, quando 2, quando 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, eram ali 18 ou 20 homens, pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrissem suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijos para o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os arcos, e eles os puseram. É incrível como a visão de mundo do Pero Vaz é presente, né, na hora dele escrever. Por que eu digo isso? Quando ele fala, né, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas, essas suas vergonhas diretamente me faz perceber que suas vergonhas não são suas vergonhas necessariamente falando para os indígenas, porque para eles é comum, né? Mas para a cultura do Pero Vaz de Caminha não é comum, né? Andar desnudo e tudo mais, né? E também a gente percebe o cuidado que ele tem em detalhar, né? Ele vai falando quando 2, quando 3, né? Dá a ideia de que ele está percebendo toda a movimentação que acontece ali na hora, né? É curioso também ver em outros trechos que ele vai descrever a natureza, né? Vai descrever os animais que ele vê, ele vai comparar algumas aves, inclusive, com as aves de Portugal, né? Então, assim, a todo momento que ele tem a preocupação de descrever o que ele vê, né? Nem que seja em forma de diário, né? Por que em forma de diário? Porque durante a carta ele tem as datas muito presentes, tem momentos que ele cita até horários. Então, assim, ele tem um cuidado extremo ao fazer como se fosse um retrato do Brasil daquela época, né? Para Dom Manuel. Isso eu achei fenomenal dele. Agora vamos voltar para a monografia da Alessandra Martins, tá bom? Em que ela vai falar no capítulo 2 da diferença das palavras lexicais e para as palavras gramaticais, né? Embora o foco dela seja as palavras gramaticais, né, na monografia, mas ela acha necessário fazer essa distinção, né? E a gente também vai fazer essa distinção aqui a seguir, tá? Bom, a distinção aqui que eu vou fazer vai ser bem por cima, tá bom? Para não desviar muito do foco, tá? As palavras lexicais, elas são em maior número na língua portuguesa, né? Elas modificam o vocabulário e elas têm uma facilidade maior para sofrer mudanças, né? Exemplo delas são os substantivos, os adjetivos, os advérbios e os verbos. Já as palavras gramaticais, elas são em menor número se comparar com as palavras lexicais. Elas não vão ter tanta facilidade para sofrer mudanças, elas vão ser responsáveis pela estrutura de uma língua. Por consequência, elas vão garantir a gramaticalidade presente, né, na língua. Exemplos dessas palavras são os pronomes, os artigos, as preposições, as conjunções, tá bom? Aí agora nós vamos analisar alguns exemplos dessas palavras gramaticais na carta do Pero Vaz, tá bom? Eu retirei somente 4 exemplos por conta do tempo, tá bom? Mas cabe lembrar que esses exemplos estão no capítulo 3 da monografia da Alessandra Martins, tá bom? E ela analisa todos os casos com mais calma, tá bom?
partindo aqui para os exemplos, nós temos na linha 6 da carta, né, um dado que diz assim: ainda que peraô bem contar. Esse peraô seria hoje a nossa preposição para, mais o nosso artigo o, né? Na linha 20, olha que curioso, nós temos um caso um pouco antes da crase, né? Que tem o a preposição coladinho no artigo as, né? Aí, posteriormente, virou nosso as, só que com crase. Na linha 38, nós temos o do, né? Esse do, na verdade, seria o nosso de, né? A nossa preposição de, mas o nosso artigo E na linha 45, ele juntou toda aquela note, né? Toda aquela note. E essas questões, assim, das palavras gramaticais, né? Fez a Alessandra colocar na conclusão dela que, na verdade, a escrita do Pero Vaz, ela tem uma base muito forte na oralidade. O que aconteceu? Ele escreveu a carta antes do primeiro acordo ortográfico na língua portuguesa e antes da primeira gramática da língua portuguesa. Então, tudo bem, ele tinha toda essa questão de organização na carta, né, com datas e tudo, né, tudo cronologicamente apresentado, com muita descrição, mas a oralidade não o abandonou na hora de escrever. Isso eu achei maravilhoso. Agora vocês vão ficar com a Raila, tá bom? E ela vai explicar sobre mais algumas características da carta para vocês. Olá pessoal, eu sou a Raila e eu vou falar sobre os sinais de pontuação na carta de Pero Vaz de Caminha, com base no texto da Eliette Oliveira Santos, e dentro dessa análise vou trazer as ocorrências dos sinais de pontuação na carta, além de compará-las com os sinais de pontuação atuais. Pois bem, agora sobre a pontuação na carta de Pero Vaz de Caminha, com base no texto da Eliette Oliveira Santos, que é um texto que vai fazer uma análise comparada à proposta de João de Barros, só que nesse caso o nosso grupo ele não vai se ater a essa questão comparativa. Nós vamos fazer uma análise da pontuação propriamente dita. E logo no início do texto, nós vemos o conceito de princípio uniformitário, o qual é um postulado laboviano que ele é muito importante dentro dessa conjunção da linguística histórica. Por quê? Nesse postulado, a realidade e os conhecimentos atuais, eles ajudam na compreensão dos fenômenos passados e o que está documentado do passado ajuda na compreensão da atualidade. Isso nós vamos ver no decorrer desse estudo, porque o que está documentado na carta, ele pode ajudar na compreensão de fenômenos que ocorrem atualmente, e fenômenos que ocorrem atualmente, eles podem ser explicados também com o que está contido na carta. E agora, para a gente partir para essa análise, é importante ressaltar que o que influenciava na linguagem escrita formal daquela época eram os aspectos melódicos, rítmicos e pausais, os quais eram influenciados pela linguagem oral. E agora, dito isso, a gente pode partir para essa análise da pontuação. E na carta, nós vemos 365 ocorrências de pontuação. E aí, nesse quadro que vocês estão vendo, a gente pode observar os sinais. O ponto, ele foi o que mais ocorreu, com 48,77% das ocorrências de pontuação. Ele foi o sinal mais utilizado no texto. E aqui, esse outro que está aqui na segunda linha, o punctus elevatus, ele ocorreu 162 vezes e a vírgula suspensiva, ela ocorreu 25 vezes, totalizando 365 ocorrências de pontuação. No próximo slide, nós vamos ver a comparação da pontuação de Caminha com a atual. É claro que eu não vou trazer detalhadamente cada linha do quadro,
mas depois, se vocês quiserem, vocês podem estar analisando. Então, esse sinal no manuscrito aqui, o ponto, ele pode ter correspondência atual como vírgula, como ponto e vírgula, como dois pontos. Esse conjunto vazio aqui eu vou explicar melhor no próximo slide. E como ponto. E essa frequência, no caso, é quando a ocorrência é de 166 vezes que ele apareceu, 131 vezes ele pode ter a correspondência atual como vírgula, totalizando essa porcentagem relativa de 78,92%. Já o ponto e vírgula, de 166 vezes que ocorreram a aparição desse sinal de manuscrito, 32 vezes ele pode ser essa correspondência atual de ponto e vírgula, totalizando a porcentagem relativa de 19,28. E assim por diante. Nós podemos observar aqui no pontos elevados também essa ocorrência e na vírgula suspensiva. Agora, nesse próximo slide, nós vamos ver essa correspondência representada por esse símbolo de conjunto vazio, que é quando o sinal apresentado na carta, ele não corresponde a nenhum sinal de pontuação atual. Aqui nesse primeiro exemplo, primeiramente do grande monte muito alto e redondo. Nós vemos que esse ponto entre alto e redondo, ele não teria nenhum sinal atual para ser colocado ali. E no segundo exemplo, e seguimos direitos a terra e os náuseos pequenos diante indo per. Aí nós vemos aqui esse ponto e is braças ata me legoa de terra onde todos lançamos âncoras. Onde todos lançamos âncoras. E dentro dessa aqui também, nós vemos que nesse caso, esse ponto ele não teria nenhum sinal para representar atualmente. Por isso, então, que foi colocado esse símbolo de conjunto vazio. E um outro ponto a ser destacado na carta é o de que caminha, quando ele utiliza alguns sinais, ele vai deixar um espaço todo em branco à frente, o que vai mostrar justamente essa preocupação lógico-gramatical. Como nesse exemplo aqui, no exemplo 3. Fomos assim perante eles, beijar a cruz e expedimos-nos e viemos comer. Creio, Senhor, que com estes 2 degradados que aqui ficam mais 2 grumetes, que esta noite se saíram desta não no esquife. Então a gente observa que logo após ele ter usado esse sinal, ele vai deixar um espaço em branco na frente e vai começar na próxima linha. Creio, Senhor, que com estes 2 degradados. Algo muito interessante também que a gente pode observar é que 85% da ocorrência do pontos elevados seguido de minúsculo, ela foi atribuída a uma ocorrência atual do ponto simples. E já a vírgula suspensiva, ela só foi encontrada diante de minúscula. E a sua correspondência, se a gente for ver com o sistema atual, ela ficou como vírgula, ponto simples e ponto e vírgula. Então, para finalizar, a conclusão é de que a carta de Pero Vaz de Caminha, ela, além de ser arcaizante, ela também é modernizante. E arcaizante, exatamente por ela se aproximar dos manuscritos medievais, e modernizante em relação ao comportamento lógico-gramatical. Ou seja, ela, além de ser arcaizante, ela também é modernizante devido às características observadas durante essa análise tanto da pontuação quanto da escrita da carta.